você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpas, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, lembre o que é por Jesus ensinar. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transformar-se em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transformar-se em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Olá, amigos, companheiros de Ideal Espírita. Aqui estamos para mais uns minutos de reflexão em torno desta abençoada doutrina, que é aquele Consolador que Jesus nos enviou conforme havia prometido aos seus discípulos. Então queremos, em primeiro lugar, pedir as bênçãos dos nossos benfeitores espirituais, para que tenhamos o entendimento necessário dessas lições que são tão importantes para o nosso progresso espiritual. Bem, nós iniciamos o nosso trabalho de hoje ouvindo uma música chamada O Perdão, da nossa saudosa tia Vilma. Isso porque nós escolhemos conversar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E como essa música é extremamente didática, nós vamos aproveitá-la também junto com o Evangelho para as nossas reflexões. Então, nos itens 1 e 2 do capítulo 10, nós encontramos as seguintes anotações de Mateus. Item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E nós vimos na música
que começa dizendo, né? Se você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpa, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa. Veja o que é por Jesus ensinado. Só quem perdoa merece ser perdoado. Então a música já começa se mexendo com o nosso sentimento mais íntimo, né? Se gostamos de ser desculpados, se gostamos que nos peçam desculpas, mesmo quando, se gostamos de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, precisamos lembrar dessa advertência de Jesus. Só quem perdoa merece ser perdoado. Mas vamos então refletir. O que é perdoar? O que acontece dentro de nós? No livro chamado Jornada de Amor, tem uma página do espírito Adamastor Lugon, em que, falando sobre o perdão, ele nos diz que perdoar, segundo o conceito espírita cristão, é compreender, aceitar, amparar e esquecer. E ele vem então analisando o significado de cada palavra. Compreender. Para compreendermos, nos diz ele, precisamos lembrar que também somos espíritos imperfeitos. Também erramos. E aí lembramos daquela passagem da mulher adúltera, que também está nesse capítulo 10 do Evangelho, em que os homens levaram aquela mulher que havia sido pega em adultério para perguntar a Jesus o que fazer com ela, seguir o conselho de Moisés, apedrejá-la. E Jesus então diz para eles: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E foram todos, né? Principalmente os mais velhos, saindo e jogando as suas pedrinhas no chão, porque todos também possuíam culpas. Então, questionemos a nossa consciência com sinceridade, sem orgulho, porque o orgulho muitas vezes faz com que desculpemos os nossos próprios erros. Será que nós já não cometemos erros piores? Ou será que não fomos nós que demos o motivo para o companheiro agir de maneira inadequada conosco? Então, reflitamos sobre isso. A outra palavrinha que ele coloca, aceitar. Então, além de compreender, precisamos aceitar o companheiro, continuar compartilhando com ele o mesmo ambiente, seja um ambiente de trabalho, se é um companheiro de trabalho, seja um ambiente da vizinhança, se é um companheiro vizinho, o ambiente doméstico, se é alguém ligado ao nosso círculo familiar, aceitando a sua companhia, aceitando a sua presença. A outra palavra, amparar. Mais do que simplesmente estar no mesmo ambiente, amparar é demonstrar a nossa amizade, o nosso apoio, ajudando no que for possível, material ou afetivamente, e até mesmo com as nossas preces, porque muitas vezes aquele companheiro não quer a nossa aproximação, mas vamos então fazer preces para fortalecê-lo, para quebrar aquele ambiente de mal-estar que foi criado. Né? E a última palavrinha, esquecer, porque é a prova de que realmente perdoamos. Quando conseguimos estar com a pessoa que nos ofendeu, sem conservar mágoa, olhando-a sinceramente como um irmão. Esquecer é não ficar remoendo aquele episódio, lembrando o acontecido a todo momento. Não é simplesmente apagar, porque temos memória,
né? Não vamos conseguir passar uma borracha em nossa memória e esquecer aquilo que aconteceu. Mas quando nos falam da importância do esquecimento da ofensa, é nesse sentido, de não ficarmos remoendo aquele fato a todo momento. Mas ficamos nos questionando. É fácil compreender, aceitar, amparar, esquecer? Para nós, espíritos ainda imperfeitos, orgulhosos, talvez ainda não seja tão fácil, né? Mas precisamos exercitar, lembrando de tudo aquilo que aprendemos na doutrina espírita. Porque se queremos evoluir, não podemos ficar presos a sentimentos de mágoa, de ódio ou de desejo de vingança, que é o que acontece quando nós não perdoamos. Então precisamos exercitar, pedir muita força a Deus, a nosso anjo da guarda, através das nossas preces, para que possamos operar essa transformação dentro de nós. E no item 2, vemos lá a anotação de Mateus, quando Jesus nos disse que só quem perdoa, né, merece ser perdoado, de acordo com a música também que ouvimos. E uma outra reflexão: por que Deus só nos perdoa se nós perdoarmos? Porque essa é a condição para recebermos o perdão de Deus, perdoarmos as ofensas que cometeram contra nós. Porque o espírito endurecido pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela mágoa, pelo ressentimento, esse espírito ele não consegue captar o auxílio divino. É como se estivesse envolvido em uma couraça que não permite que esse auxílio chegue, né? Quando ele se modifica, né, e consegue perdoar, consegue se livrar de todos esses sentimentos negativos, ele então recebe novas oportunidades. E a música nos diz, né? Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. E temos, né, no item 3, aquela passagem em que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar, e Jesus diz, né, 70 vezes, 7 vezes. Não é fazer a conta, vou perdoar 490 vezes. Não, não é isso. É perdoar infinitamente. Mas é importante também refletirmos sobre o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, ele está manifestado nas diversas oportunidades que ele nos dá para tentarmos vencer as nossas dificuldades, retornando ao equilíbrio. Como nos diz uma página num reformador antigo que nós lemos, não é um perdão de mão beijada. Você perdoou, te perdoou, simplesmente acabou, esqueceu. Não, não é isso. O perdão de Deus é a oportunidade que ele nos dá de repararmos aquele erro que nós cometemos. Porque não seria nada educativo simplesmente ele passar a mão na nossa cabeça, tá perdoado, perdoou, tá perdoado. Nós iríamos custar muito mais a aprender, né? Então, o perdão de Deus são essas oportunidades. Não é um perdão de mão beijada. E a música continua nos dizendo: faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não o atingirá. E temos também no Evangelho uma passagem que nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque pela prática do bem também podemos resgatar, se não os débitos todos, porque se eles forem muito grandes, né, vai ser difícil, mas podemos resgatar pelo menos uma parte desses débitos. E através da prática do bem, nos mantemos em vibrações positivas, que serão um escudo contra as vibrações negativas. Então, fazer o bem também é muito importante.
em todos os momentos, né? A música nos diz, né? Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. E lá no item 5 do capítulo 10, nós encontramos o registro também de Mateus, que nos diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, acontecendo o perdão enquanto estamos encarnados, evitamos as obsessões, as perseguições espirituais, porque o sentimento de mágoa, de rancor, o desejo de vingança, todos esses sentimentos perduram para além da desencarnação e até em vidas futuras. Então, se não perdoarmos, vamos ficar presos a esses sentimentos e mantendo, né, esse vínculo através de outras encarnações, como a literatura espírita nos mostra em várias obras. Então, vamos acabar, né, com esse sentimento enquanto estamos a caminho, né? Enquanto o irmão ainda caminha ao nosso lado. E para encerrar, queremos deixar uma frase de Emmanuel, quando ele nos diz: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.